Ora, cá estamos nós e agora até propunha aos nossos telespectadores para telefonarem também para pôr as suas dúvidas. Você tem alguém de família que até está a fazer algum tipo de terapia e desconhecia esta existência de terapias também com cães e que você quer esclarecer alguma coisa, ligue para nós, 211908986. E aqui a Joana e a Anabela com certeza que vão tirar todas as dúvidas. Muito bem. Então, nós vamos continuar a falar desta maravilha, desta descoberta de cães-terapia, porque no fundo a terapia que o cão acaba por fazer é, como a Joana já disse, é quebrar aquele gelo, é criar uma ligação, uma afetividade, não é? Com a criança ou o adulto que está a ser alvo de uma terapia e que desta forma quase que ele nem se apercebe. Não é? Exatamente. É isto tudo que faz a grande diferença entre as outras terapias convencionais. É este bocado de estar ali... Sobretudo quando estamos a trabalhar com crianças, como estávamos a falar há pouco, que tenham atrasos do desenvolvimento, acaba por ser muito mais fácil integrar um animal na terapia do que fazer a terapia convencional. Okay? Porque não deixamos de ter lá o técnico, mas temos um veículo para conduzir a terapia, que será sempre uma mais-valia, porque muito mais facilmente nós criamos uma ligação com o animal. Aliás, podemos pegar pelo exemplo de eu entrar aqui no estúdio e as pessoas dirigiam-se à Cuca e não a mim. Porque Foi uma consideração tremenda. Mas isso acontece, eu trago sempre cão e acontece... Eu não, eu cumprimentei primeiro a Joana e depois é que fui à Cuca. É verdade. Mas é verdade, o cão é o desbloqueador. Claro, o cão é o desbloqueador. Convidados e tudo, não é? Sim. Eu lembro-me que uma vez estivemos num programa de televisão e eu depois estou a passar na zona da Expo e um rapaz passa por mim e diz, nem olhou para a minha cara, essa é a Cuca. E eu, Cuca? Como é que tu sabes que é a Cuca? Porque eu vi na televisão. Portanto, lembram-se sempre, mesmo na escola, quando nós entramos na escola, todas as crianças, mesmo as que não estão a ter terapia, sabem o nome dos cães. Não sabem quem é que vem a acompanhar. Sim, Joanas há muitas, Cuca é só esta, sim. Não há Cuca Roseta, a cantora, pronto. Tirando essa. Mas sim, cria uma relação muito mais fácil com o cão. Ainda por cima, quando eles são assim tão amorosos como essa, não é? Tem que ser, tem que ser. Não havia outra forma de os ter na terapia. Tem mesmo que ser cães dóceis. Pois. Portanto, isso é mesmo fundamental. E Joana, e tu já estás a trabalhar neste tipo de terapias há muito tempo? Com o Pedro estou desde 2016, 2017, sensivelmente. Anteriormente eu conjugava a psicologia com outra atividade profissional que não tem nada a ver e, portanto, trabalhava na minha área apenas ao fim de semana. E depois de ter sido mãe, não havendo essa disponibilidade, eu achei que o melhor era passar mesmo para tempo inteiro. E daí começar então a fazer as terapias a tempo inteiro em vez de fazer apenas nos fins de semana. Pois. E felizmente... E também tens ficado satisfeita com os resultados e surpreendida até com os resultados? Muito surpreendida. Nós tivemos, há vários exemplos, mas este marcou-me muito e eu falo sempre dele, que foi de uma criança que acompanhámos, eu ia como guia com a Cuca. Ela tinha mutismo seletivo, ou seja, é uma criança que não fala, ela fala em casa. Mas depois de resto as pessoas na escola nunca tinham ouvido a voz dela, as colegas nunca tinham ouvido a voz dela e nós fomos fazer então a primeira sessão com a Cuca, o ano passado. Fomos fazer a primeira sessão, ela não falava e eu dizia-lhe, olha, então mas conta-me lá o que é que fizeste durante as férias, porque isto foi logo no início do ano letivo, queres contar à Cuca? E ela não falava. E eu dizia, olha, a Cuca vai-te contar. E punha a Cuca a ladrar, com um gesto a Cuca ladrava. E ela começou a achar graça e começou-se a rir. Eu sei que não sei precisar se foi no fim daquela sessão ou na segunda sessão, ela falou. E até hoje ela continua sempre a falar nas sessões. Nesse dia, pela primeira vez, os professores ouviram-na dizer boa tarde, porque eu depois disse, então, quando sairmos da terapia, vamos dizer boa tarde à professora. E ela foi com a Cuca e disse, ainda que falo muito baixinho. E depois começámos a fazer atividades muito simples, como, por exemplo, levar a cadela ao bar da escola, para ela pedir o pequeno almoço, porque ela não falava nunca, apontava para as coisas. E isso era uma forma de, até porque no bar havia bastante barulho, de a estimular a falar. E era uma criança que estava a ser acompanhada há 5 anos... Sem resultados. Sem resultados. E, portanto, o que é que houve de diferente nesta terapia? Não foi o terapeuta por si só, foi o cão. O cão desbloqueou. Este ano, quando voltámos à escola,
ela tinha voltado, porque eles regridem sempre um pouco após as férias de verão. E quando chegámos, a professora estava bastante desanimada porque ela tinha regredido e mais uma vez não tinha falado. E uma vez mais nós fizemos a sessão e no fim da sessão ela saiu da sala a falar. E, portanto, obviamente que isto não tem a ver com o profissional ter maior ou menor qualificação. A grande diferença foi mesmo a Cuca estar presente na sessão. Foi a maior diferença, foi essa. E isso realmente é isso que me faz ir para a frente e experimentar com outro tipo de problemáticas, né, que possam aparecer. Sim, eu acho que... Isso não é normal, essa jovem, com que idade é que tinha essa criança? Ela tem talvez 13, 14 anos, sensivelmente. São várias crianças, mas terá à volta disso. São cerca de 30, portanto, lembrar-me pormenorizadamente a idade todas, às vezes pode falhar, claro. Mas sim. Mas isto é um tipo de uma doença, não é normal. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Ricardo, há tantas. Nós acompanhamos crianças com mutismo seletivo, com paralisia cerebral, com trissomia 21. Mas essas já são mais conhecidas. Por isso é que eu estou a dizer, a primeira, o que essa criança tem, como é que se chama? Mutismo seletivo. Isso é que eu nunca tinha ouvido falar, nem do nome, mas existe, Pronto, esta é uma doença, não é? Sim, sim. Mas é uma doença comum, que há muito? Comum. Não existe com a mesma frequência que temos uma trissomia 21 ou uma paralisia. Mas sim, também talvez porque não se falasse tanto deste tipo de perturbações, mas sim, existem algumas crianças ainda com. Mas efetivamente os resultados que nós temos com os cães são muito rápidos. Além destas intervenções nas escolas, que são essencialmente com crianças que têm algum tipo de atraso no desenvolvimento, enfim, as patologias podem ser várias. Estamos também na CPCJ, portanto, na Comissão de Proteção de Jovens e Menores. Estamos no Tribunal. Portanto, nestes casos já não serão crianças que têm uma deficiência, um atraso de desenvolvimento, mas outro tipo de problemáticas. Okay? Podem estar inseridas numa família disfuncional e nós precisamos trabalhar questões da autoestima ou mesmo da relação familiar. E até nisso nós podemos fazer a terapia com a família e com o cão. Porque também é mais fácil criar uma ligação entre os diferentes elementos da família se estivermos num contexto de brincadeira do que num contexto de consulta normal. E essas sessões com os cães são feitas com que regularidade? As sessões são sempre semanais, e a duração é de 45 minutos. Uma vez por semana? Uma vez por semana, sim. 45 minutos. Claro que é como tudo, não é? Às vezes pode-se prolongar um bocadinho mais, principalmente as primeiras sessões, em que os pais querem esclarecer dúvidas ou contar um pouco da história, mas por norma a duração é essa. Portanto, dependendo de qual é o problema que se coloca, não é? Os resultados podem ser mais rápidos, podem ser... Sim. Mas com o cão tem acontecido que é sempre mais rápido com o cão. É sempre mais rápido. É difícil nós estabelecermos um tempo para a duração da terapia, sim. Porque vai depender muito da problemática. Da patologia, não é? Sim, claro. Vai sempre depender da problemática. Por norma, sim, os resultados são sempre muito mais rápidos. Importa perceber logo numa primeira sessão porque é que a criança ou o adulto vem ter connosco, quais é que são os objetivos esperados, para nós depois podermos definir um plano de sessão. Ou seja, eu não vou para uma sessão com a Cuca sem saber o que é que lá vou fazer, não é? Claro. Portanto, eu tenho que estabelecer em casa o que é que eu quero trabalhar. Se eu vou trabalhar uma questão de autoestima, se eu quero investir mais na questão da autoestima, mas na relação, por exemplo, mãe-criança, se eu vou querer investir mais na relação entre os irmãos. Portanto, e nós depois estabelecemos exercícios para fazer com a Cuca ou com outro dos cães que tínhamos na equipa para estimular e para levar a cabo portanto, estes objetivos. Isso tem que ser definido previamente. Okay? E nós vamos apontando sempre os relatórios das sessões, que exercícios é que foram feitos, que progresso é que existiu, tal como numa consulta em que nós tínhamos só um psicólogo, ou só um terapeuta da fala, ou só um psicometricista. Pois. Temos é que estabelecer os exercícios integrando o cão. Ou tem um fisioterapeuta também, não? Também, sim. Aliás, há fisioterapeutas na escola. Por acaso, neste momento, não temos nenhum a fazer fisioterapia com o cão, mas sim, pode ser utilizado. E daí ser importante o cão ter a capacidade de fazer o transporte de objetos na boca. Okay? Porque nós podemos estar, por exemplo, há bocado falávamos das argolas, do enfiar as argolas no pescoço da Cuca, mas também podemos estar a fazer tração
e a Cuca estar a puxar e nós estarmos a estimular o braço direito ou o braço esquerdo, mas para isso o cão tem que ser capaz de segurar os objetos. Outro exemplo, por exemplo, quando estamos a trabalhar emoções, nós temos bolas de esponja com rostos felizes, tristes, zangados. Exatamente, são smiles, bolas com smiles. Então nós tiramos ao acaso de um saco preto, criança atira, a criança ou o adulto. Isto quando é mais difícil de desbloquear. E vem, por exemplo, a bola com um sorriso. E nós começamos por perguntar, olha, o que é que achas que faz a Cuca feliz? Isto para não estar logo a invadir o espaço da pessoa, o que é que te faz feliz, o que é que te faz triste, que se calhar acaba por ser, a pessoa não se sente à vontade para falar. Portanto, nós começamos por transpor para o animal, ok? E depois, à medida que a pessoa se vai sentindo à vontade, podemos perguntar, então e a ti? O que é que te faz feliz? Portanto, mais uma vez, o cão também tem que ter essa capacidade de ir buscar a bola e trazer, entregar em mão. Sem a estragar, sem a roer toda. Sem a estragar. Sem a estragar. Essa cara agora não foi lá muito convincente, porque cá para mim já... Quando é de esponja, a Cuca já uma vez arrancou ali um bocadinho da esponja, o rosto sobreviveu, mas sim, mas eles trazem, eles vão aprendendo e ajudam imenso a desbloquear. Muito bem. Muito. Ok, espetáculo. Olha, e podes dar mais algum exemplo, para além dessa jovem que não, essa criança que não falava, algum outro exemplo que tenha sido assim especialmente marcante? Que tenha marcado mais? Sim, de uma criança que também, acompanhada há menos tempo, 2 anos, sensivelmente, e que na sessão com a Cuca, não foi na primeira, mas também foi no primeiro mês de sessões, que contou então que era vítima de abusos sexuais. E mais uma vez a única diferença que havia na sessão, até porque eu conheço a psicóloga que estava a acompanhar, era a presença do cão. Nós deixávamos estar sentada até no chão, portanto um ambiente muito informal, e ela estava com a Cuca no colo, ia mexendo na cadela. Nós continuamos a aplicar, nós aplicamos na mesma os testes, podemos fazer testes projetivos, no caso de crianças mais pequenas, teste do desenho da família, mas vamos sempre integrando o cão em todas as atividades. E ela rapidamente criou uma relação muito próxima, quer com o terapeuta, quer com o guia, mas foi pela presença do animal. E foi a primeira vez que ela falou, então, da questão do abuso sexual. E ali, lá está, mais uma vez, a única diferença que existia mesmo é que havia ali, ela sentia-se confortável na presença do cão, relaxava, estava com ela ao colo a fazer festas e acabou por falar. Os dois no chão. E ela acabou por falar a primeira vez. Portanto, eu acho que a presença de um cão numa sessão de terapia é absolutamente fantástica. Claro. Não sou suspeita, não é? Porque a Cuca também é minha e, naturalmente, que eu sou completamente apaixonada pela Cuca, mas quem diz a Cuca diz outros cães que nós temos na equipa. Pois. Mas tu usas sempre a Cuca? Eu uso sempre a Cuca. Cada guia vai sempre com o seu cão. Com o seu próprio? Sim, com o seu próprio cão. Já se conhecem de gingeira, portanto... Claro, eles são todos treinados com os mesmos gestos, portanto os comandos são exatamente os mesmos para todos os cães. Porquê? Porque se eu ponho como gesto para sentar a mão direita, não é? E faço assim, no caso de irmos para a terapia e o cão se trocar, por exemplo, um dia vou eu com a Cuca e outro dia vai outro guia com a Baby, a criança é a mesma, o terapeuta é o mesmo e os comandos que ela vai dar ao cão são exatamente iguais. Portanto, aquilo que ela aprender a fazer com a Cuca vai fazer também com os outros cães, porque eles respondem todos da mesma forma aos mesmos comandos. Portanto, o guia com o cão pode efetivamente mudar, o terapeuta mantém-se, mas os comandos são os mesmos. Portanto, eles aprendem todos da mesma maneira. Lá está, mais uma vez, com a ajuda do Pedro Paiva. Claro, obviamente. Isto é lindo. Isto é lindo. É, não é? E é importante ver que a relação com os animais é uma relação, acima de tudo, muito afetiva. Né? Porque as crianças gostam do contacto físico, e principalmente as crianças, mas por exemplo, quem tem alguma deficiência mental, né? Os animais acabam por abrir um bocado assim, a mente e o coração para se exprimirem melhor, para poderem transmitir mais as emoções. É fantástico.